E aí, pessoal, como vai? Estamos aqui com o This Is All in One Shot e, cara, deixe-me dizer uma coisa, vocês não estão prontos. Então, o que isso faz é que isso vem logo após o poder absoluto. Mas não, isso não estraga o final do poder absoluto, exceto pelo fato de que os super-heróis vencem. Claro que eles fazem isso, não seria muito um cenário da DC Comics se todos os super-heróis morressem. Mas a questão sobre isso é que basicamente começa com o Superman falando sobre a Liga da Justiça como um todo e os vários problemas com os quais a Terra lidou. Ele diz que, quando a Liga da Justiça se uniu pela primeira vez, queríamos dar à humanidade uma mão amiga para combinar nosso poder e compaixão para tornar o mundo um lugar melhor. Mas recentemente, houve momentos de escuridão, perda, traição, pesadelos, mudança. Quando nossos inimigos se uniram para tirar vantagem de nós, sobrevivemos como sempre fazemos, mas sabíamos que se voltássemos, precisávamos fazer algo diferente. Agora, isso é difícil para o curso quando se trata da DC Comics. Algum vilão fez algo e é realmente perigoso, e estamos na pior. Mas voltamos e vencemos. Aprendemos nossa lição, e então nos reunimos de uma forma que não fazíamos desde a última vez que fizemos isso. E então, algo acontecerá que nos separará, e então nos uniremos novamente mais tarde. É o que a DC faz quando se trata da Liga da Justiça. O que é legal, no entanto, é que isso vai trazer algo incrivelmente familiar para todos vocês. Porque o que acontece é que o Superman vai visitar o Booster Gold. Agora, o Booster Gold é um personagem muito legal. Estou animado para vê-lo nos filmes. O Booster Gold está basicamente fazendo sua coisa de super-herói. E é claro que ele tem Skits junto com ele. Agora, Skits é incrível, certo? Imagine Jarvis do MCU, mas como se ele viajasse ao lado do Homem de Ferro o tempo todo, dando seus próprios comentários. E é isso que Skits é, certo? Ele é como um tipo de personagem realmente sarcástico, mas também um tipo de líder de torcida, um pequeno robô que voa com ele. Mas quando o Superman aparece aqui, ele presenteia o Booster Gold com um card da Liga da Justiça. A questão sobre o Booster é que é o que ele sempre quis. E é isso que ele diz. Ele fica tipo, finalmente. E a resposta do Superman é, o que você quer dizer, Booster? Você já esteve na Liga da Justiça antes. E a resposta do Booster é, vê, você não entendeu, grandão, eu lembro disso. E ele diz, você sabe como eu era um atleta estrela no futuro. Teria me tornado profissional, mas cometi alguns erros infelizes e isso jogou toda a minha vida no lixo. O único trabalho que me aceitaria era um museu em Metrópolis. Eu andaria pelo corredor dos heróis, cercado de grandeza. Isso me inspirou. Quando peguei emprestado os artefatos do museu, voltei para esse tempo com a grande ideia de me tornar um super-herói. Pensei comigo mesmo que poderia fazer um nome para mim mesmo, recuperar a glória que havia perdido. Tive algumas aventuras incríveis, mas tenho que ser honesto. Houve dias em que me senti perdido, como se não soubesse meu lugar neste tempo. E depois de Waller e Peria e tudo mais, comecei a pensar que era hora de ir para casa, assumir a responsabilidade por minhas ações no meu futuro e tentar construir uma nova vida aqui. Mas agora, enquanto viajo pelo tempo, notei certos itens de referência, absolutos no universo. Batarangues, sua fortaleza da solidão, os anéis dos Lanternas Verdes, meu anel da Legião e este cartão de membro. E é legal porque ele diz, eu vi uma vez no museu, estava em branco. Foi um artefato de um grande momento na história heróica, um tempo de união e paz, quando todos se uniram para apoiar uns aos outros. Então, é meio que oferecer essa declaração de que é uma mudança de paradigma quando se trata do cenário de super-heróis da DC Comics. Mais do que isso, embora Booster Gold tenha sido um membro, entre aspas, da Liga da Justiça, se minha memória não me falha, ele nunca realmente teve um cartão de identificação da Liga da Justiça. Então é como sua primeira vez sendo oficialmente introduzido na Liga, que é tudo o que ele realmente queria. Certo? Era como o desejo de sua vida de ser um verdadeiro super-herói e realmente fazer parte da Liga. Mas o que Superman revela aqui é que a razão pela qual Booster recebeu um cartão de identificação da Liga da Justiça é porque eles estão oficialmente expandindo o elenco da Liga da Justiça, que tradicionalmente eles sempre mantiveram a Liga pequena, certo? Um número muito pequeno de pessoas. E por algumas razões provavelmente fez sentido. Número 1, pelo fato de que todos os pesos pesados estavam em um time. Talvez isso desse a outros super-heróis algo a que aspirar. E mais, tipo,
A DC Comics estava sempre fazendo um retorno à Liga da Justiça da América original de Brave and the Bold. Mas tem uma coisa legal, e essa é a familiaridade que eu estava falando para vocês. Não é a grande revelação que temos, certo? Mas é uma familiaridade que eu estava falando para vocês. O que está acontecendo é que o Senhor Terrific se dirige a todos esses super-heróis que estão chegando aqui. E ele diz: bem-vindos à nova torre de vigilância da Liga da Justiça. Se vamos ter o maior elenco de todos os tempos, precisamos da maior base de todos os tempos, movida por magia e ciência. Um lugar onde nossas melhores mentes podem se reunir e ajudar umas às outras. Boom to be Tech para levar nossas equipes às missões o mais rápido possível. A Oracle configurou nossos computadores e comunicações, e vocês devem ter visto nosso chefe de segurança, a pergunta andando pelos corredores. E então, com grande honra, damos as boas-vindas a vocês para Liga da Justiça Sem Limites. E eu sei que alguns de vocês que cresceram com a Liga da Justiça Sem Limites estão absolutamente empolgados porque finalmente vão poder vê-la adaptada corretamente na DC Comics. Aqui vai uma admissão vergonhosa. Eu nunca assisti à Liga da Justiça Sem Limites. Eu vi cenas em que nunca assisti a série. Devo assistir a série? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês nos comentários. Mas o que ele diz é que isso é mais do que nossa sede. É o lar e um lugar onde podemos reunir nossos recursos, apoiar uns aos outros e nos comunicar de uma forma que garanta que algo como o que aconteceu com Amanda Waller nunca mais aconteça. Somos melhores juntos. Esses cartões de membros são muito mais do que parecem, mais do que apenas acesso à torre de vigia. Cada cartão foi personalizado para você e seus poderes, para ajudar e aumentar suas habilidades e emparelhá-lo com outros que podem fazer o mesmo. E então ele diz que este cartão aqui permanecerá em branco para representar o próximo herói a se juntar às nossas fileiras. Que sempre há um lugar para aqueles indivíduos que desenvolvem novos poderes e procuram fazer algo grandioso no mundo. E então é legal porque até Booster é meio que tipo, cara, você sabe, tipo, isso é tão emocionante. Agora, como vocês sabem que a tradição na DC Comics, quando todos os super-heróis estão reunidos e todo mundo está comemorando e se divertindo, o que isso significa, senhoras e senhores? Significa que a merda está prestes a explodir. E é exatamente isso que acontece, filho. Porque imediatamente o inferno começa a se soltar. Alarmes começam a disparar. Há literalmente buracos queimando na realidade. As pessoas não entendem o que está acontecendo no mundo. Mas então, de repente, os portadores de magia da DC são possuídos, certo? Finalmente, eu saberei a verdade porque você vai me contar, Jim Corrigan, o espectro. Agora, como você percebeu, as palavras estão de cabeça para baixo. Há uma razão para isso porque temos metade da história. Então, literalmente, se você tem um quadrinho físico, você o vira e obtém a outra metade. E a razão pela qual todos esses caras estão falando dessa maneira. Darkseid, senhoras e senhores. E raios ômega começam a disparar em todas as direções. E as pessoas ficam tipo, ok, o que está acontecendo? E então o Darkseid emerge desse tubo de explosão com um machado de batalha preso a uma mão faltante ligada ao espectro. Tenho que ser honesto, rapazes, é a representação mais foda de Darkseid que já vi na DC Comics. Puta merda. Agora, aqui está a coisa. Quando chegarmos à segunda metade disso, vamos ter a coisa toda da perspectiva de Darkseid. E o que vou dizer a vocês agora, Darkseid está mais poderoso do que nunca. Na história da DC Comics, na segunda metade desta história em quadrinhos. Vocês não estão prontos. Então o que está acontecendo? Os super-heróis fazem exatamente o que você esperaria que eles fizessem, certo? Todos eles começam a atacar Darkseid. Não há realmente nada que eles possam fazer. Mas uma das coisas que é legal aqui, certo? Darkseid diz, se é uma luta que você quer, que assim seja, mas você vai me dizer o que foi escondido de mim. Agora há algo legal acontecendo aqui. Não vou contar a vocês o que é até chegarmos à segunda metade, porque vai acabar com tudo o que está acontecendo aqui. Vai mudar totalmente as coisas. Mas o que está acontecendo aqui é que como Darkseid está imbuído do poder do espectro, o primeiro passo é remover o espectro dele, a personificação viva da ira de Deus. E é exatamente isso que Zatanna diz. Darkseid é como dar uma surra na Liga da Justiça.
justiça, apenas dobrando esses caras casualmente e não chega nem perto. Mas Zatanna está tipo, ok, o espectro está resistindo a Darkseid. Isso significa que o vínculo deles não está completo. E então ela diz, nossa melhor chance de acabar com isso é separá-los. Só precisamos de tempo. E então o que acontece é que a Mulher Maravilha entra com seu laço da verdade. E então, assim como Darkseid começa a falar, certo? Ele está tipo, Diana, uma das Amazonas, os homens podem temer seu laço da verdade, mas não Darkseid. A verdade é tudo o que eu queria hoje. Agora eu a encontrei e é gloriosa. E então Zatanna usa magia no Superman. Agora, a maioria de vocês está tipo, bem, o Superman é tradicionalmente fraco à magia. Sim e não, certo? Tradicionalmente sim, ele é fraco à magia. E a magia é uma das maneiras pelas quais você pode dominar o Superman. Mas como vimos no tie-in, a fraqueza do Superman à magia é mais um medo psicológico do que uma fraqueza legítima real. Pelo menos parece ser o caso na história. Tanto que ele estava realmente usando magia ao lado de Zatanna para ajudá-los a escapar do lugar entre as dimensões. Então, novamente, é legal ver que a DC está fazendo essas pequenas modificações. É difícil chegar a um ponto em que o Superman seja como um semideus legítimo, que é basicamente indestrutível por todos os padrões de medição. Estamos voltando aos caras da Era de Prata. E então o que acontece é que Batman joga sua corda em volta de Darkseid como se isso fosse fazer alguma coisa. E então a Mulher Maravilha o prende com seu laço da verdade. E novamente é incrível porque o Superman meio que pula dentro e entre a magia com a qual o Superman está imbuído, bem como a magia do Dr. Fate e Raven e Boston Brand Edman e Zatanna, que eles são basicamente capazes de, aparentemente, separar o espectro. Mas aqui está a coisa legal que acontece aqui, certo? Aparentemente a Terra se divide em duas cópias de si mesma. Agora, descobriremos o que está acontecendo aqui nos bastidores na segunda metade disso. Mas Darkseid literalmente apenas diz, obrigado. Darkseid termina e então se teletransporta para longe, deixando para trás uma espécie de fenda no espaço. Quase um convite para seguir. E então o que acontece depois disso é como, ok, Superman tipo, temos nossa primeira missão, o que está acontecendo? Ele fez a pergunta, onde está Darkseid? Agora, a primeira pessoa que eles perguntam aqui é, claro, Orion, porque Orion é filho de Darkseid. E embora ele seja um super-herói, ele literalmente apenas diz, meu pai não está em sua casa do apocalipse. Falei com meus contatos e não houve sinal dele desde o ataque. E quando a pergunta é feita, qual é a sua opinião sobre tudo isso porque você o conhece melhor do que ninguém? A resposta de Orion é que Darkseid é uma constante. Toda a criação precisa de um Darkseid. Se ele realmente se foi, o universo simplesmente criará um novo. Devo retornar a New Genesis e consultar Highfather para aprender mais. Agora, para aqueles que não conhecem a relação entre Highfather e Darkseid, não precisamos realmente entrar nisso aqui. Eles são como essas personificações vivas do bem contra o mal, não em um sentido legítimo verdadeiro. Isso seria como a presença em Lucifer Morningstar na DC Comics, em um sentido mais metafórico, certo? Bem contra o mal, certo contra o errado, esse tipo de coisa, embora Highfather possa realmente ser um babaca às vezes. Mas quando Orion decola, você tem Batman que fica tipo, ok, tipo, nos avise quando você voltar e quais informações você tem. E Batman, por sua vez, acompanha e diz que este cartão de membro estava no epicentro do ataque de Darkseid e parece ter absorvido algumas de suas energias antivida. E é quando Terrific diz, e agora ele age como uma porta. Claro, a pergunta mais lógica é, uma porta para o quê? E o que Terrific diz aqui é realmente incrivelmente importante. Ele diz que desde que o multiverso foi cortado, eu tenho estudado seu impacto em nosso universo. E depois da morte de Darkseid, eu notei algo. Um mundo oculto que encontramos antes tinha sido ativado. Agora, uma das coisas a saber é que este segmento aqui acontece um pouco depois que Darkseid partiu. Então há aquele pequeno salto no tempo. Eu não sei, talvez algumas horas ou algo assim. Mas Superman percebe que este mundo do qual o Sr. Terrific está falando é o Elseworld. E ele diz, correto, o mundo alfa. Depois de Perpétua e da derrota da Noite Mais Escura, nossa linha do tempo foi restaurada e detectamos novos mundos no multiverso. Explicarei o que isso significa aqui em um segundo. E ele diz,
Quando descobrimos este mundo alfa pela primeira vez, não podíamos ver dentro dele, mas somos capazes de deduzir o que era em um estado primordial e inacabado, próximo ao nosso padrão vibracional, mas novo, e agora mudou. Agora é um mundo acabado que irradia o mesmo tipo de energia que Darkseid. Agora, aqui está o que o Sr. Terrific está falando aqui. A maioria de vocês já ouviu falar de uma história em quadrinhos chamada Crise nas Infinitas Terras. Se você já ouviu falar sobre isso, tenha paciência comigo aqui. Isso é realmente mais para as pessoas novas que não sabem nada sobre isso. Na DC Comics, eles só realmente, verdadeiramente reiniciaram 2 vezes. O que quer dizer que estamos começando os super-heróis do zero. Bruce Wayne está se tornando o Batman pela primeira vez. Clark Kent está se tornando o Superman pela primeira vez. A primeira vez que isso aconteceu foi Crise nas Infinitas Terras. A segunda vez que aconteceu foi o Novo 52. Sim, houve algumas ressalvas, a história do Batman, blá blá blá, mas essa era a essência geral do que a DC estava buscando. Você também ouviu histórias como Crise Infinita ou Hora Zero, ou Crise Final, essas eram mais ajustes, certo? Então, Crise nas Infinitas Terras foi, estamos reiniciando tudo. Todo mundo começa do zero. Hora Zero, Crise Infinita. Crise Final foi, ok, e aqui estão alguns eventos para limpar, apenas algumas pequenas coisas que podemos ter perdido ao longo do caminho. E então a DC gosta. Novo 52, reiniciamos mais uma vez. O que cada uma dessas reinicializações significava é que ele reiniciava todo mundo para zero, e ninguém nunca se lembrava de nada que veio antes. O que o Sr. Terrific está falando aqui em relação a Perpétua e os Cavaleiros das Trevas era uma história chamada Dark Knight's Death Metal. Em essência, a base por trás dessa história era essencialmente restaurar as memórias de todos sobre tudo o que já tinha acontecido. Ao longo do cenário da DC, incluindo os vários eventos de crise que ocorreram. Então agora Batman, Superman, Mulher Maravilha, todos esses caras, eles se lembram da crise original nas Infinitas Terras, a destruição do multiverso e o retorno do multiverso durante a crise infinita e a crise final. Eles se lembram de todas essas coisas, e eles basicamente têm estudado isso o tempo todo. Então espero que isso esclareça as coisas e dê a vocês alguma perspectiva aqui. Mas o que acontece nessa conversa é que a Mulher Maravilha faz a pergunta: estamos indo para esse lugar, certo? E a resposta do Batman é: eu aconselharia contra isso. E então eles meio que dizem: ok, vamos conversar, tem que haver um jeito. Mas o que acontece é que o Sr. Terrific diz: tenho que dar um aviso a vocês. O multiverso às vezes é mais fácil de explicar se você olhar para ele como um mapa, e os universos estão em locais diferentes. Especificamente, este mapa do multiverso. Vocês já viram isso 1 milhão de vezes antes, mesmo que não soubessem necessariamente o que significava. Mas o que ele diz é que não é assim que o multiverso se parece, certo? Como se isso fosse uma representação precisa do multiverso, você veria apenas uma única Terra, bem no meio dela. E seria isso. Mas o que ele diz é que todos os mundos ocupam o mesmo espaço em diferentes vibrações. Barry Allen costumava dizer que cada mundo tinha seu próprio padrão. Você poderia dizer onde estava se pudesse ver ou sentir as vibrações daquele universo. E as vibrações deste mundo são caóticas. E então é tipo, o que fazemos? Certo, tipo, entramos neste lugar? Tipo, como acessamos? E a resposta do Sr. Terrific é: as únicas pessoas que podem ir lá e permanecer seguras e então retornar são os viajantes do tempo. E é aí que o Booster Gold aparece, porque os viajantes do tempo têm a habilidade de se mover para frente e para trás através do espaço e do tempo sem serem influenciados pelo mundo ao redor deles. É por isso que o Booster Gold não viaja 30 anos no passado e quando ele chega, ele é uma criança. Ou porque ele viaja 30 anos no futuro e quando ele chega, ele tem tipo 60. Eu não sei sua idade exata, mas eles são os únicos que podem acessá-lo. E então, é claro, Booster Gold aparece e ele é informado pelo Sr. Terrific: certifique-se de manter skits com você. Não perca esse cara. Ele é sua corda. Ele vai ancorar você de volta a essa realidade. Agora, este também é um momento incrivelmente importante para Booster, porque significa que ele se torna um super-herói. O super-herói que ele sempre quis ser e fazer coisas de super-heróis de verdade. Além disso, quem não gostaria de explorar alguma realidade alternativa que existe lá fora? O problema é que quando ele chega aqui, número 1, ele imediatamente perde skits. Então ele está efetivamente preso aqui. E número 2, Darkseid conquistou este mundo inteiro. Mas não é o que você pensa.
Há alguns símbolos reconhecíveis aqui, o planeta diário, coisas diferentes nesse sentido. Mas quando Booster Gold olha para cima, ele percebe que Darkseid basicamente formou uma legião para si mesmo. E é aí que você vira e obtém o outro lado desta história. Porque você começa 52 dias antes de tudo isso. E o que acontece é que Darkseid basicamente trabalhou com um cara chamado Hyman. E quando eu digo trabalhou com, quero dizer que ele o colocou na prisão sob ameaça de morte. E o que ele fez foi mentir para ele e dizer que ele restauraria sua filha Becca de volta à vida se Hyman estivesse disposto a desenvolver uma máquina para ele. Agora Hyman é particularmente importante na DC Comics, porque ele é quem desenvolveu as caixas-mãe, as caixas de teletransporte que Darkseid usa, que abrem tubos de explosão que lhe permitem saltar por todo o cosmos. O problema é que ser capaz de usar esta máquina requer o sacrifício de sangue, e então Darkseid inicialmente faz sua própria oferta de sangue. O problema com isso é que não é o suficiente. E então, Kalibak aparece, e Kalibak basicamente diz a Darkseid que ele e a Vovó Bondade, e basicamente esses outros capangas de Darkseid, construíram um exército de alguns dos seres mais poderosos. Agora, entenda isso. Quando Darkseid cria um exército, ele não faz como os romanos faziam, onde ele agarra você e ele apenas o traz, e então você meio que mantém sua própria identidade, até certo ponto, mas você adora como deuses romanos, e segue. Não. Você se transforma em um parademônio, e todo o processo é incrivelmente horrível. Não vamos entrar nisso aqui, mas é bem distorcido. O importante é que aparentemente o que está acontecendo aqui é que eles não estão apenas transformando pessoas em parademônios, eles estão transformando-as em paradevils, o que basicamente significa que eles mantêm todos os atributos físicos de suas respectivas raças, mas eles estão dobrados à vontade do lado negro. Então, os Daxamitas, que são um desdobramento dos Kryptonianos, eles têm todos os mesmos poderes que os Kryptonianos. Zarnianos, que é a raça de lobo, embora pareça estranho porque não deveria haver nenhum sobrando. Provavelmente eles são como os piratas Zarnianos deslocados, no tempo que vimos no livro Batman Superman. Mas o mais importante aqui é que eles estão todos aqui por Darkseid. Mas a razão pela qual Kalibak e todos os seus homens fizeram isso é porque no momento, quando Darkseid está falando com eles, basicamente o poder absoluto está acontecendo. Os super-heróis estão em seu ponto mais fraco. E nunca houve uma oportunidade melhor para Darkseid invadir a Terra e conquistá-la. O único planeta que ele nunca conseguiu realmente colocar as mãos, mas sempre desejou. Não muito diferente de Galactus na Marvel. Mas Darkseid não se importa com isso. Ele está em uma busca muito maior. E então, inicialmente, Darkseid vai atacar seus capangas e Kalibak diz: "Não, nós somos seu sangue. Não vamos deixar você. O que quer que você esteja procurando, nós ajudaremos." E é quando ocorre a Darkseid. Você está certo. 100% certo, Kalibak. Você é meu sangue. E ele agarra Kalibak. E então o joga na máquina. E a máquina imediatamente ativa a ligação correta completa. E diz com a máquina operacional: havia apenas uma coisa a fazer. Encontre-o, o único ser que poderia me ajudar a entender por que ele se sente tão desconectado. Porque Darkseid se sente desconectado e removido e de alguma forma diminuído em relação ao que está acontecendo no cenário da DC agora. E ele diz: e assim começou minha campanha. Enquanto eu avançava pelos reinos, eu podia senti-lo sendo mantido longe de mim, escondido. E o que ele fez aqui é que Darkseid invadiu o inferno, que atualmente é governado por Blaze ao lado de Satanos, assim como Trigun. Agora, aqui está o problema quando se trata do inferno nos quadrinhos da DC. Eu realmente sei como resolver esse círculo, porque a Lucifer Morningstar, que é aparentemente a antítese da presença, mas também há o primeiro dos seguintes. E então há outros seres que governaram o trono do inferno, do jeito que parece funcionar na DC, e me corrija se eu estiver errado aqui nos comentários, o que você fará de qualquer maneira. O que acontece aqui é que quem está sentado no trono do inferno é o governante do inferno naquele momento. E isso muda com base nas histórias que estão sendo contadas e como essa história está sendo tratada. Na maioria das vezes, Lucifer não cruza com super-heróis da DC Comics. Na verdade, não sei se ele realmente fez isso. O mesmo com a presença, certo? Eles raramente encontram algum dos super-heróis, em qualquer capacidade que seja. No final, não é realmente a maior coisa de todos os tempos, porque tudo o que realmente acontece é que é estabelecido aqui que Darkseid é igual em poder, se não potencialmente maior em poder
do que cada um desses caras aqui. Até mesmo Trigun, certo? O que é meio louco estabelecer que Darkseid está nesse nível de força. Ele não fica aqui por muito tempo. Em vez disso, ele percebe bem rápido que basicamente a pessoa que ele está procurando não está aqui. E então ele efetivamente abre um tubo de som e então vai embora. O próximo lugar para onde ele vai é o céu, onde ele encontra Zuriel. Novamente, ele não encontra a presença aqui. Então é meio que uma coisinha estranha. Você poderia até argumentar que, tipo, eles são mais como tenentes, capitães, pessoas que governam essas seções do céu e do inferno, ao invés de governantes absolutos. Mas a única coisa que importa é muito parecido com quando ele estava no inferno. Ele percebeu que a pessoa que ele está procurando não está aqui. E então ele vai embora e vai para o lado escuro da lua. Quando ele chega lá, ele encontra Eclipso. Agora, diferente de caras como a Presença ou Lucifer Morningstar, que raramente têm relações com super-heróis, Eclipso lida com super-heróis com mais frequência. Não com tanta frequência, mas com mais frequência do que os outros caras. Na verdade, ele realmente fez isso durante a Liga da Justiça versus o Esquadrão Suicida. Essa história não foi nem de longe tão legal quanto você pensa que é. Mas o que acontece aqui é que Eclipso está em seu ponto mais poderoso na escuridão, e Eclipso imediatamente começa a atacar Darkseid. Agora, Eclipso representa a personificação da ira de Deus, onde o espectro representa a personificação da vingança de Deus, mas são todas facetas diferentes do próprio Deus. E então o que acontece é que Eclipso leva vantagem sobre Darkseid. E uma das coisas que ele diz é tipo, eu vou te manter aqui e vou te torturar aqui por toda a eternidade, certo? Um escravo pelos próximos 1000 anos. E eu farei isso só porque eu posso. E não há nada que você possa fazer para me impedir. Mas o que Darkseid fez foi colocar em movimento um plano. O que ele fez foi basicamente criar um tubo de explosão no que era chamado de Estrela do Cão, certo? O sol mais brilhante de toda a galáxia. E o que acontece é que quando ele ativa o tubo de explosão, ele basicamente ilumina todo o lado escuro da Lua, que é a única fraqueza real de Eclipso, e o desintegra no local. Depois disso, ele vai caçar e encontra a pessoa que estava procurando, Jim Corrigan, o hospedeiro do Spectre. Mas antes que ele possa fazer qualquer coisa, ele é imediatamente recebido pela Quintessência. Agora, a Quintessência é uma espécie de reunião de vários líderes de alguns dos grupos mais poderosos da DC Comics, certo? Highfather, Phantom Stranger, Gauntlet dos Guardiões do Universo. Mas esses caras são o mais próximo que você chega na DC Comics dos tradicionais Skyfathers. Dos quadrinhos da Marvel, Odin, Zeus, Vishnu, todos esses caras diferentes. Mas verdade seja dita, não há nada que a Quintessência possa fazer. Porque o que eles dizem a Darkseid é que o espectro não pode ser vinculado a ninguém que ele não escolha se vincular. O poder do espectro está além até mesmo de você, e você não pode forçá-lo a se vincular a você. Então, toda essa jornada foi em vão. Mas o que Darkseid diz? Isso é tudo verdade. Mas eu tomei medidas para mudar as regras. Eu construí uma máquina milagrosa. E agora tudo o que tenho a fazer é fazer um pedido. Agora, a máquina milagrosa remonta à crise final. É como Superman derrotou Darkseid originalmente. Este Superman, 1. Construiu a máquina milagrosa como uma caixa de desejos. E 2. Ele cantou, o que é meio estranho. Sim, Superman canta e derrotou Darkseid com música. É meio louco, certo? Superman é um Swiftie. E então o que acontece é que Darkseid usa a máquina milagrosa e fica tipo, eu desejo me unir ao espectro. E o espectro é puxado de Jim Corrigan e se une a Darkseid. Quando isso acontece, é quando as coisas dão errado. É por isso que na primeira parte da história, buracos estavam sendo queimados na realidade, porque Darkseid estava basicamente desafiando a realidade. Mas o que ele quer é saber de algo, certo? Qual foi a onda que eu senti? Por que me sinto tão dividido? E então quando ele entra pelo tubo de expansão e é puxado para a Liga da Justiça, mas me diga o que foi escondido de mim. Ele não está falando com a Liga da Justiça, ele está falando com o espectro, porque o espectro está atrás da Liga da Justiça. Ele está olhando além deles, não olhando para eles, certo? E é aí que o espectro diz, olhe ao seu redor, o Chaz. É isso que você é. Esta é a sua parte, aproveite. Você é um jogador-chave no universo. Claro, o Chaz é o verdadeiro nome de Darkseid. E é aqui que você obtém essa revelação completa. E aqueles de vocês que são fãs de Darkseid
que basicamente apenas seguiram a forma verdadeira, o conceito de Darkseid que os fãs acabaram de inventar. Agora se torna absoluto, porque o que ele diz, pelo menos o que o espectro diz é: estou lhe dizendo, você precisa ouvir, sentir essas palavras. Tudo tem um equilíbrio. Nossa realidade pode ser complexa de muitas maneiras maravilhosas e aterrorizantes, mas também há uma simplicidade crua nela, pois em seu cerne está a vida, uma força que se expande, se multiplica contra todas as probabilidades. A vida emerge da escuridão e corre para a frente. É esperança. E se há um ser que incorpora essa esperança, essa energia, é ele, Superman. Mas há uma força oposta a tudo isso: restrição, controle, e essa é você. De certa forma, você é a verdadeira parede de origem que segura tudo. É por isso que você não tem um duplo no multiverso, Yuxas. Você é uma força essencial. Você é primordial. Há muito tempo, quando a vida foi consolidada, você também foi. Mas conforme a vida expandiu aspectos de você, sua energia foi canalizada para todos os mundos, para conter a vida, para desafiá-la. Quando o multiverso se expandiu para um universo, esses aspectos foram espalhados ainda mais, tornando você, seu ser físico, menor. Essa é a diminuição que você sentiu, mas é natural. E ele fez a pergunta: e quando o multiverso foi selado? A resposta do espectro: agora mesmo, só existe você. Todo o seu poder reunido em você, intacto. Você vibra com ele. Você pode senti-lo, se não acessá-lo. Mas o que você precisa fazer é ser paciente, porque o multiverso voltará, o omniverso, e conforme isso acontece, seu poder será canalizado para esses mundos novamente. Você não se sentirá tão inquieto, tão explosivo. Este é o seu papel, Darkseid. É uma honra divina e essencial. E Darkseid simplesmente pergunta: e se eu quiser mais? Mas no final do dia, ele também reflete e diz: mas como se o espectro não tivesse que responder, porque de repente Darkseid sabe seu papel. E ele diz: eu estou lá lutando contra todos eles. O laço da Amazônia está em mim e eu estou provocando-os. Mas eu também não estou lá, porque estou vendo minha história, vendo-a em sua totalidade. Eu vejo cada luta que já tive, cada luta que eu teria, e vejo que ele está certo. O espectro, esse meu papel, o fluxo e refluxo dele, sendo mais às vezes, menos às vezes um Deus, tudo isso é o jeito das coisas. Sempre seria assim, mas eu terminei com sempre. E então Darkseid diz: então acaba, eu acabo. Eu deixo o espectro ser arrancado de mim e eu me abro para ele, para a morte. E quando termino, começo de novo, mas dessa vez sozinho, sem nenhuma relação com a Terra, com os kryptonianos, com nada. Se esse mundo é movido pela vida, pela esperança, então este seria movido pelo desafio, pela turbulência. Na verdade, Darkseid criou sua própria Terra, realmente seu próprio universo, certo? Este é o universo absoluto na DC Comics. É a versão deles do universo definitivo da Marvel Comics. Mas diferente do universo definitivo, onde é mais uma representação do mundo real de super-heróis e da Marvel, este é basicamente um mundo de caos e sofrimento. Verdade seja dita, se usarmos uma comparação mais precisa aqui, seria como se a Era do Apocalipse na Marvel Comics fosse seu próprio universo, o que foi por 6 meses. Mas se fosse seu próprio universo, é isso que seria aqui, certo? Ele diz: este é um lugar onde todas as vantagens dos super-heróis se foram, onde eles são o pequeno caos em vez do próprio sistema. Um mundo onde a esperança é o azarão, onde é o vilão, a força oposta, e onde terá que brilhar mais forte do que nunca para sobreviver. É um universo que existe fora do tempo e do espaço, escondido como a verdade estava escondida de mim. Sua linha do tempo está completa e ainda se solidificando. Acima de tudo está o meu. Sou eu. É a realidade onde posso finalmente me tornar o que eu deveria ser. Onde estou solto. Onde posso crescer 1000 pés de altura. Onde minha voz abalará planetas. Uma realidade onde o Darkseid estará. Essa é a coisa legal. A verdadeira forma do Darkseid se torna Deus. E agora todo este universo existe sob ele. Com isso dito, pessoal, vamos encerrar este vídeo. Estou animado para ver onde Absolute DC nos levará, porque isso parece incrivelmente incrível. Se alguma vez houvesse um universo onde crianças emo quisessem apenas ficar o dia todo, fumando cigarros, ouvindo The Cure, falando sobre como a vida é difícil, seria este. Obrigado a todos por assistirem. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se sim, deixe um like e nos vemos mais tarde.